Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Imagine o choque no futebol brasileiro ao acordar com a notícia que já começa a circular nos bastidores. Nasser Al-Khelaifi, o poderoso dono do Paris Saint-Germain, estaria de olho em um projeto ousado e ambicioso, e o alvo principal seria justamente o Flamengo. O rumor, que ainda não foi confirmado oficialmente, ganhou força depois que empresários ligados ao Catar foram vistos no Rio de Janeiro em reuniões discretas. A ideia seria transformar o Flamengo em uma espécie de PSG das Américas, colocando o clube em um patamar inédito de poder financeiro no continente. Para muitos, soa como algo quase impossível, mas quem conhece os bastidores do futebol sabe que onde há fumaça, há fogo. O investimento seria algo absurdo, uma proposta tão grande que poderia mudar para sempre a forma como o futebol sul-americano é disputado, atraindo jogadores de elite mundial e mudando o eixo do mercado global. As cifras que circulam são astronômicas, falam em valores jamais imaginados para um clube da América Latina, superando até a ideia de patrocínios tradicionais e entrando na esfera de um aporte direto, pesado e contínuo, capaz de revolucionar até a estrutura administrativa do Flamengo. A especulação tem tomado conta das rodas de conversa entre jornalistas, dirigentes e até torcedores comuns. O Flamengo, que já se consolidou como a maior potência do Brasil em termos de torcida, mídia e receitas, seria o alvo perfeito para um projeto desse porte. O time rubro-negro tem hoje uma projeção internacional invejável, presença constante em torneios de peso, elenco estrelado e um mercado consumidor apaixonado e gigantesco. Para o Catar, entrar nesse universo seria abrir uma porta para conquistar uma nova audiência, algo além da Europa e do Oriente Médio. Imagine só. O mesmo modelo que fez do PSG um clube bilionário, repetido no Brasil, mas agora com o Flamengo como vitrine. O apelo midiático seria inigualável, e até os jogos do Maracanã poderiam ganhar um novo valor de mercado. Bastaria apenas a oficialização para que contratos publicitários de peso fossem atraídos em cadeia, transformando o clube em uma mina de ouro. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas a ideia já mexe com a imaginação de milhões de torcedores que enxergam essa possibilidade como um sonho. Segundo pessoas próximas às negociações, o projeto não seria apenas um investimento de curto prazo. Nasser Al-Khelaifi estaria disposto a criar uma verdadeira rede de influência futebolística na América do Sul, usando o Flamengo como base central. A estratégia se assemelha àquela que grupos de investidores têm adotado na Europa, adquirindo ou se associando a diversos clubes para criar sinergias e movimentar talentos. No caso do Flamengo, a diferença seria o tamanho do aporte, muito acima da média. Estamos falando de reforços de peso, contratação de técnicos renomados, infraestrutura de primeiro mundo e até projetos sociais financiados em paralelo, algo que ampliaria a presença e o poder de influência da marca. Para o rubro-negro, isso significaria se tornar não apenas um clube dominante no Brasil, mas uma potência de alcance global, disputando espaço na vitrine internacional. O que hoje é rumor, portanto, pode se transformar em um movimento revolucionário, capaz de mudar a cara do futebol sul-americano de uma vez por todas. Dentro do Flamengo, a notícia ainda é tratada com muito cuidado, mas nos bastidores já se fala de uma oferta considerada absurda em termos financeiros. Não seria apenas uma parceria de patrocínio ou naming rights de estádio, como já aconteceu com outros clubes. Seria algo mais profundo, uma injeção de capital em larga escala, com direito à participação ativa na gestão e até no modelo de negócios do clube. Isso, é claro, gera debates internos. Aceitar um investimento desse porte significaria abrir mão de parte da autonomia, mas ao mesmo tempo traria benefícios que poucos poderiam imaginar. Torcedores sonham com craques do nível de Neymar, Messi ou Mbappé vestindo o manto sagrado, enquanto críticos alertam que é preciso manter a identidade rubro-negra acima de tudo. Ainda assim, a grandiosidade da proposta coloca todos para refletir. E convenhamos, se alguém tem poder para bancar esse tipo de ousadia, esse alguém é justamente Nasser Al-Khelaifi, que transformou o PSG em um império moderno do futebol europeu. Os rumores também apontam que esse movimento teria como pano de fundo um objetivo maior, transformar a América do Sul em um polo de atração para grandes estrelas e patrocinadores.
O Flamengo seria apenas o primeiro passo, a vitrine ideal para abrir caminho a outras parcerias estratégicas. A lógica é simples. Se o PSG já conquistou a Europa com seu poder financeiro, por que não expandir para outro continente apaixonado por futebol e com torcidas massivas? A visão é ousada, mas não impossível. O Brasil tem hoje uma economia do futebol em crescimento, com estádios modernos, transmissões globais e um potencial de mercado gigantesco ainda pouco explorado. O que falta é justamente o peso financeiro que só investidores desse porte poderiam trazer. Nesse sentido, o Flamengo surge como a peça-chave perfeita, com sua torcida de mais de 40 milhões, capaz de encher qualquer estádio do mundo e mover multidões em qualquer situação. É como se fosse a combinação perfeita entre paixão e oportunidade de negócios. É claro que, como todo rumor, esse também vem cercado de dúvidas. Há quem questione se realmente haveria interesse em investir em um mercado que ainda enfrenta problemas estruturais, como calendários apertados, direitos de transmissão fragmentados e gestão política complicada. Outros acreditam que, se o projeto for de fato real, será preciso um acordo extremamente complexo para ajustar tudo. Mas o ponto central é que a simples possibilidade de Nasser Al-Khelaifi colocar dinheiro no Flamengo já mudou o clima. Estamos falando de um burburinho que tomou conta das redes sociais, programas esportivos e até discussões de boteco. A imagem do Flamengo como PSG das Américas mexe com o imaginário coletivo, cria expectativas e abre espaço para especulações de todos os tipos. Seja verdade ou não, esse é o tipo de rumor que ninguém ignora, justamente porque toca no maior sonho de qualquer torcedor, ver seu clube se tornar referência mundial, com craques, títulos e visibilidade global. Se o rumor ganhar corpo e se transformar em realidade, o impacto seria devastador para os rivais do Flamengo. Imagina os clubes brasileiros, já com dificuldades de competir financeiramente com o rubro-negro atual, tendo que enfrentar uma versão ainda mais rica, estruturada e globalizada do Mengão. Seria praticamente impossível manter o equilíbrio de forças. O Campeonato Brasileiro se tornaria uma disputa desigual, com o Flamengo em um patamar de superclube, enquanto os demais lutariam apenas para não ficarem para trás. Isso traria consequências também para o cenário internacional, porque a Libertadores poderia ganhar um protagonista absoluto, quase imbatível. Seria como assistir ao PSG jogando contra times tradicionais, mas com menos recursos. A hegemonia poderia ser tão grande que mudaria até a forma como os campeonatos são organizados. Há quem diga que, nesse caso, seria inevitável discutir até uma possível entrada do Flamengo em competições internacionais diferentes, algo semelhante ao que a Superliga Europeia tentou propor. O certo é que nada seria igual depois de um investimento desse porte, e isso explica por que a simples possibilidade já gera tanta conversa e preocupação. Do ponto de vista do torcedor, o sentimento é dividido entre o êxtase e o receio. De um lado, a chance de ver craques internacionais desfilando com o manto rubro-negro é algo que beira a fantasia, um sonho que poucos acreditaram que um dia poderia se tornar real. Imagine assistir ao Maracanã lotado recebendo nomes que até pouco tempo atrás só víamos na Champions League, jogadores que mudam o nível de qualquer elenco. Do outro lado, existe o medo de perder a essência, o calor da arquibancada, a identidade popular que sempre marcou o Flamengo. A chegada de um investidor estrangeiro, com tanto poder, poderia alterar tradições, influenciar decisões e até distanciar o clube de sua base histórica. Essa dualidade é natural e reflete a grandeza do que está em jogo. Afinal, não estamos falando apenas de dinheiro, mas de cultura, de pertencimento, de paixão. O dilema é claro: abrir as portas para um futuro bilionário e globalizado ou proteger a alma rubro-negra contra a possível europeização do futebol brasileiro. Os analistas de mercado esportivo já começam a traçar cenários para entender o que isso poderia significar em termos de negócio. O Flamengo, com um aporte desse tamanho, teria condições de criar não apenas um time poderoso, mas também um ecossistema ao redor, com escolas de futebol, centros de treinamento espalhados pelo Brasil e até franquias internacionais. A marca Flamengo, que já é uma das mais fortes do continente, poderia ser projetada em escala global, rivalizando com Real Madrid, Barcelona e Manchester United em termos de reconhecimento.
Patrocinadores multinacionais certamente entrariam em fila para se associar ao projeto, e até transmissões internacionais poderiam ser negociadas de forma diferenciada. O impacto na receita seria monstruoso, capaz de multiplicar por 10 o que o clube arrecada hoje. É o tipo de movimento que mudaria não só o Flamengo, mas o próprio mercado esportivo brasileiro, elevando o padrão e obrigando os demais clubes a se reinventarem ou aceitarem um papel secundário. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Dentro do vestiário, esse tipo de rumor também gera efeitos imediatos. Jogadores que hoje compõem o elenco podem se sentir motivados, mas também pressionados. A ideia de que craques de nível mundial possam desembarcar no Rio de Janeiro muda a dinâmica interna. Alguns podem ver isso como oportunidade de aprendizado e crescimento, enquanto outros podem temer perder espaço rapidamente. Além disso, a comissão técnica teria que se adaptar a um novo padrão de exigência, com a chegada de nomes mais badalados e a pressão por títulos internacionais aumentando em proporções gigantescas. Não seria apenas uma questão de reforçar o elenco, mas de mudar a mentalidade, transformar o Flamengo em um clube que joga de igual para igual contra os maiores do mundo. Isso requer planejamento, estrutura e, principalmente, uma cultura de excelência. O rumor de Nasser Al-Khelaifi, portanto, já mexe com o psicológico de quem veste a camisa, mesmo que ainda não haja nada oficializado. Há também a questão política, sempre presente no futebol brasileiro. A entrada de um investidor estrangeiro dessa magnitude inevitavelmente geraria debates acalorados dentro e fora do clube. Conselheiros, dirigentes e até políticos do cenário nacional teriam voz nesse processo. Afinal, estamos falando de um movimento que poderia mudar a história do esporte no país. Seria necessário criar regras claras, garantir transparência e evitar que um aporte desse nível acabasse transformando o Flamengo em uma empresa sem conexão com sua torcida. Por outro lado, há quem defenda que esse é justamente o futuro inevitável do futebol, a globalização total, onde tradição e mercado precisam caminhar juntos. Esse embate entre tradição e modernidade promete ser um dos pontos mais quentes caso o rumor avance. E não podemos esquecer que o Flamengo, por seu tamanho, sempre esteve no centro das maiores polêmicas e decisões do futebol brasileiro. Essa seria apenas mais uma, talvez a maior de todas. Por fim, resta o fator emocional, que é impossível ignorar. A simples ideia de ver o Flamengo se transformar no PSG das Américas mexe com o imaginário coletivo de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É como se o clube que sempre foi sinônimo de paixão popular estivesse prestes a dar um salto para se tornar também uma marca global de luxo. O contraste entre arquibancadas lotadas, bandeiras tremulando e contratos bilionários assinados em escritórios de luxo cria uma narrativa única, quase cinematográfica. E talvez seja justamente isso que explica por que esse rumor ganhou tanta força. Ele une sonho e realidade, desejo e medo, passado e futuro. Seja uma proposta real ou apenas mais uma especulação que vai se perder no tempo, o fato é que o burburinho já cumpriu seu papel, colocou o Flamengo no centro das atenções mundiais e mostrou, mais uma vez, que quando se trata do rubro-negro, nada é pequeno, nada é comum, tudo sempre é gigante. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!